Saúdo a todos com a paz do Senhor. Desde já, eu quero agradecer a oportunidade que tem nos concedido de nós falarmos para você que está do outro lado, a ouvir, né, a palavra que nós estamos a administrar neste momento. E eu vou deixar aqui para a nossa meditação, que está em o livro de São João, capítulo 3, e no versículo 14. Aí vem o 15 e o 16, mas primeiro vamos para o 14. E que diz o texto da palavra do Senhor: E como Moisés levantou a, ser, a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós vemos uma história muito conhecida, mas foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração neste momento, de administrar uma palavra através de você estar ouvindo, através de cada pessoa que está ouvindo esta palavra sendo concedida, que o Espírito Santo colocou no nosso coração. E nós vemos um texto muito conhecido que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o texto é bem conhecido. No capítulo 3, em cima fala que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Para nós chegar ao ponto do versículo 15 e 16, Nicodemos estava fazendo interrogação para Jesus, e nós conhecemos que ele era chefe, né, dos judeus, e tinha aquela autoridade, e ele interrogou a Jesus. Ele fez algumas perguntas para Jesus. Ele chamou Jesus de rabi, de mestre, e Jesus respondia as palavras para ele, falando sobre acerca do novo nascimento, e foi falando sobre, interrogando a Jesus. Aí chegou um ponto que Jesus teve que falar essas palavras, que no passado Moisés levantava a serpente, e o povo que olhava tinha uma visão para a serpente que estava na mão de Moisés, e o povo se admirava, iam respeitando e o idolatrava. E acreditava naquilo que estava na mão de Moisés. Por isso que ele tem esse texto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, glórias, e o Filho do Homem, o nome dele é Jesus. E ele quer ser levantado através do quê? Da a cruz do Calvário, a palavra de Deus sendo pregada, porque ele é o alvo para que nós possamos olhar para Cristo, para que nós possamos olhar para Jesus. Nos termos da dificuldade da nossa vida, que nós passa ou deixa de passar, em tudo que a gente possa passar, nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para o alvo, autor e consumador de nossa fé. E quando nós olhamos para o nosso espelho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o símbolo da serpente que Moisés levantava no deserto, é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando eu e você olha para Jesus, lê a Bíblia Sagrada e começa a falar do amor do Filho do Homem, para que ele seja levantado, para que ele seja o alvo de nossas vidas, o alvo da nossa esperança, como diz o texto. Aí ele diz o versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu e você olha para o alvo que é Jesus, que é o Filho do Homem, que já deixa de lado a serpente, nós olhamos para o alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, a gente fala assim:
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem verdade que no versículo 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, meu irmão, ouvinte desta palavra, que o Senhor Jesus conceda a oportunidade para você e que o teu Jesus, o meu Jesus, seja o espelho para nós até a nossa convivência de vida, até o momento que nós possamos respirar esse ar que Deus nos deu, para que nós possamos olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, lembramos de Cristo como foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Que eu e você possa ter essa força, essa oportunidade, essa graça de olhar para o espelho que é Jesus Cristo, de ver olhar para o passado, para a serpente, olhar para Jesus, o Filho do Homem, que é Ele que nos dá força, nos dá graça, e nós acreditamos, fortalecemos a nossa vida e aquele que nos ouve. E que o Senhor Jesus venha nos fortalecer, que você seja o alvo daquele que está nos olhando, que você possa impulsionar e falar do amor de Deus, dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu e você só tem a vida eterna em Cristo Jesus, que é o alvo, o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que Ele continue abrindo as portas da revelação, para que eu e você tenha a nossa mente aberta, para que possamos olhar para o homem, com o Filho do Homem, que é Ele que morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia o ressuscitou, para nos dar vida, vida com abundância. E que o Senhor Jesus continue colocando ao vosso coração a palavra da revelação. E o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração, usando a cada um que vai falar, transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém.